Que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos observaram tudo o que aconteceu durante a semana que passou e, com seu olhar técnico e crítico, vamos fazer entender melhor o que se passa à nossa volta. Estamos hoje com o consultor Paulo Fraga, o economista Manuel Tedin, os publicitários Lula Vieira e Elísio Pires, com os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E eu começo por você, Paulo Fraga. Se ligou em que na semana que passou, Paulão? Olá, meus queridos, saudoso de vocês e do povo que nos assiste e nos ouve. Fiquei aí ausente por duas ocasiões. Apenas um registro em relação, eu não sei se é o que se passou essa semana, mas esse ambiente aí meio esquizofrênico que a gente vive desde que o nosso presidente tomou posse, né, pelo conjunto de episódios que já foram aí largamente comentados por vocês em outras ocasiões. Mas o que me chama a atenção é porque é meio assim a coisa dos trapalhões mesmo, né, entre um conjunto de coisas certas e outras inteiramente equivocadas e mentirosas, como a do nosso presidente falando de golpe fora do Brasil para todo mundo ouvir aquilo que é uma mentira deslavada e que, na verdade, não é nenhuma narrativa nova, né? Uma coisa que tem me chocado muito é acompanhar essa questão relativa aos Yanomamis, né? E esse povo indígena que está sofrendo o que a gente tem visto aí nas reportagens. E essa coisa das trapalhadas mesmo, né? Ontem o presidente falar que a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia é um pouco aquela questão quando um não quer, dois não brigam, né? Quer dizer, quando você não quer falar nada sobre as coisas, não diga nada, mas não fique enganando os outros, nem falando bobagens, né? Então, eu sou um espectador aí muito surpreso, especialmente por um conjunto de coisas inteiramente desencontradas, né? Algumas coisas certas e outras profundamente erradas. Vamos ver no que vai dar esse jogo aí, mas a minha expectativa não é positiva, não. Lula Vieira, e você? Se ligou em que na semana que passou, Lula? Ao contrário do meu querido irmãozinho, o Paulo Fraga, eu acho que ele está um pouco pessimista demais. Eu já estou encarando com um certo otimismo, uma certa esperança. É claro que o nosso presidente não é nenhum modelo de estadista bem comportado, mas eu acho que ele ainda está na faixa do direito de fazer alguns pecadilhos. Eu acho que, no principal, o Brasil ganhou muito com essa vitória do Lula. Mas o que me ligou muito mesmo, eu concordo com ele, é a situação dos índios, que é de uma crueldade da parte do que a gente chama de nós, civilizados, que é uma balela. Me ligou bastante, me mobilizou bastante. Agora, o pior foi perceber o fim da minha profissão. Fui redator a vida inteira e ganhei a vida com isso, e agora percebo que uma simples máquina pode fazer textos aparentemente tão conscientes, bons e com estilo como eu fazia. Então, eu finalmente, no finzinho, nos derradeiros anos da minha vida profissional, eu vou perder para uma máquina. Isso não é uma boa notícia. Evidentemente, minhas netas e os pósteros, as futuras gerações vão poder utilizar essa máquina que consegue enganar. Eu vou falar. Lula, quando a máquina te conhecer, ela vai ter a noção exata da mediocridade dela, entendeu? Perante o seu talento, meu querido. Boa! Muito obrigado. Nós não temos nenhuma dúvida disso, meu querido. Outro ponto. A minha dica. O Lula não é inteligência artificial, não, inteligência natural. É isso, talento espetacular, entendeu? Talentíssimo. Está muito lento agora, ultimamente. Mais tarde, a minha dica de livro vai falar um pouco sobre isso. E é claro, então, resumindo, são os índios, que eu acho de uma crueldade por parte dessa turma que nós aprendemos a chamar de civilizados, que somos civilizados porra nenhuma, e também acompanhar aí a situação de como fica a posição no Senado e na Câmara
de oposição ou não ao nosso presidente. É isso. Eu acho que esses são os destaques. A inteligência. Oi, Lula. A ser entrevistado vai ser realmente o meu sósia computador. Pois é, exatamente isso que eu queria comentar, né? A inteligência artificial de última geração me impressiona, realmente, porque ela responde a todas as questões e responde com argumentos, não Mas nem responde sempre corretamente, né, você sabe? apenas com sim ou não, mas ela busca no conhecimento que nós despejamos ao longo da história as respostas que dá, né? Na verdade, não cria nada, não inventa nada, não compõe nada. Barbosa, só para lembrar, tem inclusive um chat fazendo isso, que é o chat GPT. Né? G caixa alta, P caixa alta, T caixa alta. É um chat que está trabalhando muito bem com a inteligência artificial. E é pena que o Marcelo não esteja hoje com a gente, eu não sei por que ele não entrou ainda, porque ele andou brincando com o computador que faz imagens. E andou fazendo umas ilustrações muito bacanas, dando ordem verbal para a máquina desenhar um índio, uma floresta, uma canoa, tal, e a máquina foi desenhando. O resultado final, para um sábio, para um conhecedor, é meio bandeiroso, mas para um leigo como eu, passa perfeitamente. Inclusive imitando o estilo, faz assim, 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 do jeito de Van Gogh. Faz incrível, assim, né? assim, incrível, como o Portinari o faria. E a máquina vai lá e faz. Essa daqui é a interface da inteligência artificial. A primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever um prompt, que é dizer para a inteligência artificial o que eu quero que ela desenhe, ou que arte que eu quero que ela faça. Bear eating an apple. Beleza, eu vou colocar aqui um urso comendo uma maçã, intricado, vírgula, altamente detalhado, foco aguçado, ilustração e arte. É o seguinte, aqui eu coloco os artistas que ele tem que copiar no estilo dele. No caso aqui, eu vou mandar combinar dois artistas. A gente vai colocar no estilo do Greg Rutkowski, que é um artista que faz um monte de coisa legal de fantasia, tipo assim, um dos mais famosos hoje em dia. A gente vai misturar o Greg Rutkowski com Alphonse Mucha, que é um autor desses posters que você já viu de coisa parisiana, de arte nouveau e coisa do tipo. A arte dele é muito famosa. Então agora que eu tenho uma informação mais completa do tipo de arte que eu quero que ele faça, eu vou mandar gerar o nosso urso comendo maçã. Acho que tá legal, acho que tá bem legal. É impressionante. É impressionante. É impressionante. E você, Elísio Pires, se ligou em que na semana que passou, meu Olha, caro? para ficar nos Yanomamis ainda, né? Só para lembrar que o Lula autorizou o controle do espaço aéreo lá nos Yanomamis, né? Mobilizou Exército, Marinha, Aeronáutica, né? E mais o espaço aéreo está lá, a FAB vai controlar o espaço aéreo da terra Yanomami, que é uma segurança, né, de que parece que vai ser possível interromper o garimpo ilegal. Outra coisa que eu queria destacar também é um comunicado da Transparência Internacional, que diz o seguinte: ações e omissões de Bolsonaro promoveram aspas, desmanche acelerado e um retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Gostei muito dessa afirmativa. E outra coisa que eu queria registrar, como faço sempre, uma boa notícia. Dólar caiu, fechou a 5,07, teve uma queda no mês de 3,83%. Uma boa notícia, né? E a Bolsa também subiu. A Bolsa fechou hoje a 113.529. Então, é uma coisa interessante e importante. E outro, só para fechar aqui agora, para valer, para fechar mesmo, a arrecadação fiscal foi recorde federal no ano passado. Teve uma arrecadação de 2,218 bilhões de arrecadação. Né? E nem assim o outro conseguiu superar os 2 milhões de votos, né? Mas correu tudo muito bem. Então, ele teve um superávit, inclusive, de 54 bilhões de reais no superávit primário, né? Então, acho que são as coisas que eu queria registrar. Outra coisa que me deixou muito triste é que o Senado, para mim, perdeu 2 grandes senadores. Uma senadora e um senador, o tal de Zé Serra e a Simone Tebet. Uma perda importante para o Senado. Ainda bem que a Simone continua em atividade franca. É verdade, é verdade. Não, Simone tem o famoso Simone 26, né? É verdade. É verdade. E você? Que o Paulo Fraga está com uma boa cara, ele perdeu fortunas na Pernambucanas. Não liga para ele. Ele tanto faz. Pernambucanas? Foi? Não, americanas, perdão. Camuflou. Eu estou falando a empresa errada.
Ai, meu Deus. Manuel Tedinho, e você se ligou em que na semana que passou, meu cara? Eu tô aí com a galera, tem essa história dos índios, enfim, de Yanomamis, que me deixou super mobilizado, fiquei triste. Não é uma coisa nova, mas foi acelerado de um jeito absurdo. E eu vi, e aí não é fake, você vê o cara falando, em 19, se eu não me engano, ou 18, o Bolsonaro falando. Olha, o que atrapalha o desenvolvimento de Roraima são os índios, é o meio ambiente, vamos acabar com isso, vamos ver se a gente Não, resolve esse essa vídeo parada. dele, esse vídeo está viralizando nas redes sociais, inclusive. Pois é, É, então, É. se esse cara não for responsabilizado por esse tipo de coisa, eu não sei o que será do Brasil daqui para frente. Outra coisa que eu achei interessante foi o amigo do Lula, o Valdemar da Costa Neto, lá, que é um cara supimpa, né? Ele Ele é disse gente que, fina demais, ele disse né? que tinha decreto de golpe em tudo É. que é lado. E é interessante, Manuel, porque o que está se falando sobre isso é muito pouco diante do absurdo, né? É uma coisa inacreditável isso, É. cara. É natural você. Vamos pensar aqui como é que a gente estabelece um golpe por decreto. Né, a gente não vai fazer nada, mas de brincadeirinha, é só brincadeirinha, Agora né? virou brincadeira de fim de jantar, né? É, é. Caça-palavras, o que que é? Não, o golpe. Olha, artigo número 1. é É incrível. um trabalho colaborativo, né, Claro. Lula? Né? Quer dizer, O Valdemar, muito triste isso tudo, é assim, uma tragédia. E o Lula, para variar, eu concordo, votei, não me arrependo, votaria de novo. Ele está fazendo algumas coisas bacanas na educação, na saúde, nessa coisa dos direitos humanos, dos índios, ambiente, a gente espera que volte a ser uma coisa que faça sentido. Agora, na economia, realmente é muito complicado, né? Ele pisa demais na bola, pisa demais. E eu sou muito preocupado também com um quarto assunto, que seria a- essa iniciativa anti-fake news. A gente não sabe como é que esses caras vão fazer, né? Se fizer direito, se fizer sem atrapalhar a liberdade de expressão, e promover fake news e promover golpe não faz parte desse Ô, quadrado aí. Manuel, esse movimento que você está mencionando agora, Uhum. ele tem a ver com o que se tentou, o PT e o Lula tentaram no passado, que era o controle social da mídia, né? E que Eles acabou não não vão conseguir avançando, fazer né? isso, que o Congresso não Então, vai isso é um deixar. assunto preocupante, como você disse, mas, de certa maneira, ele é requentado, né? Não, não tem dúvida nenhuma, mas no formato que ele queria fazer, não vai rolar porque precisa de lei, precisa, isso esquece. O perigo é, mesmo não sendo exatamente isso, graças a Deus, essas pequenas sutilezas podem dar problemas também, pode invadir o direito dos outros e tal. Então a gente tem que acompanhar isso com muito cuidado. Eu espero que a ABI, com a qual o Lula é próximo, fique de olho e faça como fez muitas outras vezes, na época da ditadura e tal, vá em defesa da liberdade de expressão de Não todos. pode deixar de fazer, Manuel. Eu faço a É. minhas suas palavras. É um risco absurdo. Em nome de não permitir fake news, você cria censura. E é melhor um ambiente de fake news e a gente educando as pessoas com uma leitura mais atenta do que qualquer tipo de censura. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. É isso. Você começa a relativizar, não, mas nesse caso pode proibir, acabou. Dali é um passo. Não pode. A partir, e quem diz que é esse caso, não o outro, né? Amanhã vai ser o Exatamente. outro. Exatamente, Manuel. Lula, aproveita que está com a mão na massa, o que a gente vai ler nos próximos dias? Me conta, meu amigo. Pois é. Eu temo, por parecer apederastado demais, essa minha recomendação de hoje. Eu vou explicar. Tem que ser nova. Da outra vez era velha, hein? Agora não. É nova. Não dá bronca nele, não, Elise. Tá. Não dá, Muito não. nova. Eu vou dizer para vocês
o seguinte: um amigo meu me mandou o livro que ele acaba de lançar, de um escritor que tem vários séculos. E eu explico o meu encanto pelo presente que eu ganhei dele e por este livro aqui. Trata-se simplesmente de William Shakespeare. Um sujeito, um sujeito que tem alguns séculos, né, e faz ainda um teatro muito, muito expressivo. A leitura dele ainda é uma delícia. É como Machado de Assis, tem alguns clássicos que são atemporais, mas Shakespeare tem uma coisa mais importante. Ele escrevia para um tipo de plateia que nós, hoje, já não imaginamos mais. Ele escrevia para uma interpretação quase que em praça pública. Quem conhece o teatro dele vê como é que é. É uma arena aberta, não tem cadeirinha, não. E as pessoas entravam, saíam, vendiam galinha, prostituta se vendia, tudo ao mesmo tempo, enquanto no palco alguns atores tinham que segurar a atenção das pessoas e contar uma história de forma que fosse o momento que você entrasse, ainda tinha alguma lógica. Por isso a repetição, por isso o tipo, o estilo de texto. E eu acho que este livro aqui, o Ria, que foi gentilmente me oferecido pelo Rodrigo Lacerda, que me mandou um bilhete muito simpático, ele mostra a força desse secular bardo, desse símbolo das letras no mundo, principalmente a inglesa. O Rei Lear, que você olha e diz, que coisa antipática, o Lula ficou realmente apederastou, né? Agora está lendo a bicha aprovado, agora está aprovado, pronto. Mas dá para ler como se fosse um gibi. Realmente, o velho bardo era um gênio. E, segundo as línguas, uma bicha maravilhosa. Está aqui. Minha mulher se ouviu falando desse. Não sabia disso, não, cara. Não chego em casa. Há uma grande desconfiança que ele, além de escrever, cozinhava para fora. Mas. Isto posto, vamos ao ponto. Manuel Tedinho, você se liga em que na semana que chega, meu caro? Copom, né? Vai ter o primeiro Copom do ano, na semana que vem, durante a semana, eu acho. Acho que é amanhã. Aqui amanhã, né? E lá nos Estados Unidos também. Então, costuma ser quarta-feira, né? Costuma ser quarta-feira. O dólar, na verdade, o real valorizou porque a expectativa é que o aumento do juros dos Estados Unidos seja menor do que o planejado anteriormente, porque a inflação deu uma segurada. Então, como eles já estão olhando o futuro, a taxa de juros futura já está amenizando, e aí os investidores vão procurar taxas melhores, e o Brasil está com uma taxa de juros altíssima, né? Então, os que podem se arriscar, os que têm mandato para usar uma parte do dinheiro para arriscar em emergente, vem para cá, que a gente está com uma das maiores taxas de juros do mundo, né? E faz um certo sentido, tanto que a inflação caiu muito. Então tem isso. O que vai acontecer? Primeira vez já, depois de muito tempo, que volta ao formato original lá do Copom, que vai ser só o Banco Central, Fazenda e Planejamento. E a Simone tem um papel importante aí, porque ela tende a ser mais parecida com o Roberto Campos do que o Haddad. Então, estamos aí esperançosos que seja um bom Copom, que a coisa funcione. Isso, assim, para o pessoal do dia a dia, que não é economia, pode parecer bobagem, mas não é não. Isso acaba determinando todas as taxas de juros espalhadas por aí, cartão de crédito, cheque especial, crediário em casa. Com certeza. Então, e tem a ver com investimento futuro, tem um monte de implicações, né? Implicações e consequências. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que olhar com cuidado. A guerra na Ucrânia está com a expectativa de dar tem uma expectativa de a Rússia fazer um ataque mais pesado nos próximos meses. Tem gente que acha até que dia 24 de fevereiro possa acontecer alguma coisa.
Mas, enfim, certamente o que se ouve é que na primavera vai ter um recrudescimento dos ataques russos. Vamos ver se as armas que vão mandar para a Ucrânia cheguem a tempo, enfim, para eles estarem prontos e poder reagir de alguma maneira. São as minhas duas preocupações. A economia brasileira, óbvio, sempre preocupado com isso. Lula Vieira, e você? Se liga em que na semana que chega, Lula? Eu continuo aí mobilizado pela situação dos Yanomamis e quero ver como é que fica a composição do Senado e Câmara para ver se vão acabar, se nós vamos ter alguma margem de manobra, né, para que haja uma divisão de forças e isso seja bom para nós, para a democracia brasileira. Eu estou ligado nisso, estou ligado nessas os dois grandes assuntos da sociedade brasileira hoje. Elísio Pires, você, se liga em quê? Olha, eu estou muito ligado na volta do Fundo Amazônia, né? Inclusive, o representante da Alemanha está no Brasil nesse momento, né? Já estão falando em botar 1 bilhão no Fundo Amazônia, a Noruega também já abriu. Acho que tem coisa muito boa. Mas tem uma coisa muito mais importante que o Fundo da Amazônia, que eu estou ligado. O Festival das Marchinhas de Socorro, pô. O Festival das Marchinhas, que acontece agora, no dia 17 de fevereiro, na Praça da Matriz. Eu vou comparecer em pensamento lá na Praça da Matriz. Nada disso, vamos todo mundo partir o socorro. Boa ideia. Partir o socorro, concordo, fechado. Dia 17 o socorro, isso aí. Partir o socorro. Todo mundo no avião do Barbosa. É verdade. Tranquilamente. Para quem não nos acompanha, chega hoje agora, Socorro é o município paulista que tem como padrinho o diretor desse programa, Roberto Campos. Por isso a gente provoca tanto o Roberto e Socorro, nossa querida Socorro. É bom caprichar porque a ponte aérea Rio-Socorro é muito disputada. A passagem já. É verdade. Se você fosse sincera, Aurora, veja só que bom que era. Para fechar, Paulo Fraga, se liga em que na semana que chega? Além do que os amigos aí comentaram, eu estou um pouco atento aí ao que vai acontecer com a Câmara e o Senado, né? Acho que na prática a qualidade da política não vai mudar, ela vai continuar muito ruim, entendeu? E apenas compartilhar com os amigos de que eu concordo com eles de que eu, inclusive, votei no atual presidente e acho que essa escolha é uma escolha muito melhor ou menos ruim do que a outra que a gente tinha, né? Mas que confesso que tenho sinais que me deixam na dúvida daquilo que a gente possa ter aí pela frente. Mas vamos aguardar os acontecimentos, estamos aí na fase do pré-jogo e o campeonato é longo e os jogos são difíceis, vamos ver o que vai dar. Que o Lula nos surpreenda, né? Porque até agora eu continuo com o mesmo pensamento que eu tinha a respeito do Jair. Como seria bom que o presidente da República fosse proibido de falar? Seria muito melhor, né? Com certeza. Essa é a melhor de todas, Barbosa. O presidente deveria ter a palavra caçada e as redes sociais suspensas. Ele podia usar um desses novos computadores, né? Essas inteligências artificiais para escrever os discursos. Isso. Com certeza. Melhores. Seria melhor. Lula Vieira, Paulo Fraga, Manuel Tedim e Elísio Pires. Nosso Conselho de Notáveis volta semana que vem, sempre com bom humor e com leveza para examinar os mais graves e sérios problemas pelos quais a gente passa cheios de esperança, que eu não canso de repetir, é espera com confiança. Meus amigos, obrigado mais uma vez pela presença. Todos juntos para Socorro e o Festival de Marchinhas, tá? Nos encontramos às 5. Viva Socorro! Viva Socorro! Viva! Um abração. Prazer. Tchau. Tchau, tchau.